Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem acompanha o canal já sabe que eu pauto a questão do identitarismo aqui sem rodeios. Eu tenho alguns vídeos fazendo críticas, trago uma perspectiva analisando certas premissas da política identitária e felizmente o pessoal compreende bem a minha crítica. É evidente que sempre tem um ou outro ali que acha que qualquer crítica ao identitarismo é alimentar a extrema-direita, é fazer discurso conservador, mas no geral não tem crise e eu defino direitinho o que eu estou falando e mesmo algumas discordâncias são tratadas no campo do respeito. E eu queria trazer aqui de volta essa discussão por conta de dois vídeos recentes que eu vi do Pedro Doria que tratam desse debate. No primeiro vídeo, o Pedro discute alguns aspectos mais relacionados a um caso recente de exposição de uma traição ali, de um relato de um relacionamento abusivo do sócio da editora Todavia. E no segundo, ele trata de um debate mais amplo sobre o identitarismo, até pela repercussão que o primeiro vídeo teve. Eu acho que é uma boa oportunidade de debater um pouco mais o assunto, explorar algumas questões e trazer uma reflexão sobre pontos envolvendo esse debate. O Pedro Doria, ele está certo na crítica dele ao identitarismo? Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando nossos vídeos saírem. Queria agradecer também ao apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho, e para quem quiser apoiar, só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas. Nessa semana sai o nosso segundo vídeo para membros do ano, onde eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão da dolarização da economia. Inclusive, no geral, eu faço as minhas lives na quarta-feira, mas nessa semana eu vou fazer na quinta, então esse vídeo vai sair na quarta-feira. E aí o vídeo exclusivo para membros também vai sair na quinta-feira, já que eu lanço ele nos dias que tem live, justamente pelo fato de que não sai vídeo gravado, beleza? Eu também vou deixar o QR Code aqui na tela, caso queira apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, nessas últimas semanas o Pedro Doria lançou alguns vídeos com algumas reflexões sobre identitarismo, e o Pedro Doria, eu vou confessar aqui que ele é meu liberal favorito, tipo o meu malvado favorito, ele é o meu liberal favorito. Ele fez essas reflexões aí nos últimos dias a partir de um relato de traição e de comportamento abusivo vindo um relato da ex-mulher do sócio da editora Todavia, e usando isso como escada, ele trouxe esse debate do identitarismo à tona, o que eu acho que vale comentar aqui. Eu não vou falar do relato da traição, do relacionamento abusivo, de quem está certo, de quem está errado. A minha preocupação passa longe de ficar julgando as pessoas nesse ponto. A justiça que resolve para lá, eles que se resolvam para lá. A questão aqui é trazer a reflexão que o Pedro fez e comentar isso, já que é um bom debate e uma boa oportunidade para ampliar algumas reflexões. A questão do Pedro passa por esse ponto aí de você já condenar as pessoas sem prova a partir de relatos, e que acaba abrindo ali uma brecha para essa sanha moralista. E ele mostra que isso é algo que é muito presente na esquerda, muito presente nos círculos identitários e nos círculos da esquerda que abraçam o identitarismo, e daí ele casa isso com essa crítica ao identitarismo. Você cria uma espécie de polícia da moralidade, forma um monte de gente extremamente moralista e o resultado é um clima de vigilância que é bastante complicado. Ele chega a comentar que isso é um surto autofágico, que essa perspectiva identitária acaba transformando a política em algo com essa pegada mais pessoal, e juntando isso com o moralismo vira um ambiente meio que de cancelamento o tempo inteiro, dado que a política vira muito mais uma questão de grupos contra grupos, de indivíduos contra os outros e sem aquele elemento ali unificador. O Pedro Doria, ele faz a crítica dele ao identitarismo a partir de uma perspectiva que eu considero da linha ali mais liberal progressista, mais perto ali, lá nos Estados Unidos, do pessoal do Mark Lilla, que já começou a fazer essa crítica já tem um tempo. O pessoal aqui do Brasil tem essa referência ali no Wilson Gomes, que é professor da Federal da Bahia. E nesse sentido, ele acaba argumentando também, fazendo esse debate sobre a questão da tolerância. E segundo o Pedro, essa lógica identitária tende a pré-definir certos grupos ou indivíduos como culpados de antemão, certas vítimas como corretas de antemão, o que estaria ligado a essa postura ali meio que de não tolerância, dessa postura persecutória dentro do debate público. Essa visão ela está dentro desse debate da tradição liberal, de defesa da tolerância como um princípio da democracia. E aí o Pedro comenta os casos do Silvio Almeida, da Lilia Schwartz. O caso do Silvio Almeida praticamente não avançou, nem o depoimento da Aniele Franco foi anexado ao processo, e daqui a pouco já vai completar um ano da polêmica. Então, o negócio ali destruiu a carreira dele, destruiu ele como figura intelectual, e até agora nada foi esclarecido. O caso da Lilia Schwartz, ela foi cancelada 2 vezes pelo movimento negro por discordar de certas teses dos identitários. E um parêntese sobre os dois casos.
eles foram vítimas do que eles mesmos alimentaram. Parafraseando o Raul Seixas, foram carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Nesse caso da Lilia, então, pelo amor de Deus. Em um dos casos, ela fez uma crítica ao filme que a Beyoncé tinha lançado sobre a questão da África e tal, e ela falou que a Beyoncé estava estereotipando a África. Isso foi suficiente para ela ser cancelada por não ter lugar de fala, sendo que ela estuda assuntos ali que rondam esse debate, e ela muito bem poderia ter falado sobre o assunto. Só que aí, ao invés dela falar isso, ela simplesmente se ajoelhou no milho, pediu desculpa, se subjugando a toda essa ação de canceladores, então também eu não tenho pena. No segundo vídeo, o Pedro Doria amplia essa reflexão, ele traz as críticas do Fukuyama ao identitarismo, que é um cara que faz essa crítica nessa pegada mais liberal clássica. Ele mostra que o que deveria unificar os movimentos políticos é a questão universal, a questão da igualdade, essa luta dentro do espaço democrático liberal, e como resultado desse abandono, você abre espaço para uma visão política fragmentária, que procura uma representação restrita a certos grupos, perdendo elementos da conquista ali de grandes maiorias. O Fukuyama chega a mencionar isso como um elemento perturbador da democracia liberal, inclusive naquele ensaio que ele escreve para o Financial Times depois da vitória do Trump, um ensaio que eu comentei na live que eu fiz semana passada e no corte que saiu nesse sábado. Além dessa crítica, o Pedro Doria também traz um ponto que ressoa mais ali com críticas vindas da ala ou influenciada ali pelo marxismo em relação ao identitarismo, que é a ideia da ênfase das pautas identitárias ou dessa perspectiva identitária levou ali ao abandono das questões dos trabalhadores por parte de setores da esquerda. Ele argumenta que houve um deslocamento do foco político, onde a centralidade da questão de classe foi substituída por disputas culturais de identidade, deixando o trabalhador sem um protagonismo claro dentro das lutas políticas contemporâneas. E isso levou esse trabalhador, ou boa parte dele, para o colo da extrema-direita, como a gente viu recentemente nas eleições dos Estados Unidos. E aí, se a gente pega os movimentos das minorias antes, você tem ali perspectivas reformistas e revolucionárias que sempre tiveram uma perspectiva universalista que olhava para a questão das minorias e miravam o horizonte pautado na igualdade. Partiam de uma compreensão orientada pela igualdade, a perspectiva identitária, é bom lembrar, é uma perspectiva sobre as lutas das minorias e é sempre bom frisar isso. Então você tinha ali perspectivas que antes tinham essa pegada mais reformista, essa pegada mais revolucionária, que sempre estavam pautadas por uma perspectiva mais universalista e algo que foi abandonado depois ali dessa ascensão identitária. Bom, e aí, primeiro eu acho que dá para comentar assim, em que a crítica do Pedro Doria está correta. Primeiro, um parêntese, né? O que é o identitarismo? Sempre defino isso aqui. É uma perspectiva que abandona a igualdade como horizonte da luta política das minorias e que também parte de uma posição de rejeição da igualdade. Ela passa a pensar isso de uma forma parcelada, essas lutas, a política de uma forma parcelada, particular, fragmentária. E, em resumo, a luta de um grupo é mais importante do que a luta do todo. Surge a demanda do grupo, especialmente ali de mulheres negras, a partir da crítica da esquerda dos Estados Unidos, uma crítica a esses movimentos reformistas, esses movimentos revolucionários da esquerda, e a síntese do que pode ser entendido como identitarismo está nesse contexto aí, no manifesto do coletivo Combahee River, que é uma importante organização militante do feminismo negro, que pautou depois boa parte da percepção, do debate sobre isso, que é o seguinte, abre aspas, essa ênfase em nossa própria opressão está incorporada no conceito de política identitária. Ao invés de trabalharmos para acabar com a opressão de outras pessoas, acreditamos que a política mais profunda e potencialmente radical vem diretamente da nossa própria identidade. E trazendo isso para o jogo, o primeiro acerto da crítica do Pedro é de que o identitarismo é uma estrada para retrocessos, especialmente no direito das minorias que estão dizendo representar. Se a ênfase é só na sua própria opressão e você não tem que trabalhar para acabar com a opressão de outras pessoas, a recíproca também é verdadeira. As outras pessoas também não têm que ser obrigadas a acabar com a opressão que aflige as minorias. E aí você começa a perceber o tamanho do problema. Você implode uma conexão que deveria estar ali na base da luta política para costurar alianças com vários setores sociais. A conexão com o trabalhador fora dessas minorias ela se perde, a conexão com outras minorias ela se perde ou enfraquece de uma forma muito intensa. E cada grupo ele tenta ali, passa a lutar pelo seu na frente dos outros e vira uma dinâmica quase que hobbesiana de todos contra todos nessa vertente aí da política identitária. E isso abre espaço para muito do que o Pedro Doria coloca na crítica dele. Se você não é obrigado a lutar pelo outro, você não é obrigado a entender o outro, você não é obrigado a ter uma linguagem para que o outro entenda e que ele que se vire. Pega um trabalhador branco que vem de uma família pobre aqui do Brasil. Ele vem de uma família que não proporcionou educação formal, que não apresentou para ele certos debates acadêmicos ali, em sua grande maioria, às vezes ele não acessou a universidade. Então, ele vai usar a linguagem errada, ele vai se comportar de uma forma que o militante identitário vai estranhar, mas como esse elo dessa luta em comum ela se perde,
não têm obrigação aí de ver essa pessoa, eles não têm a obrigação de ver essa pessoa como aliada. E como ela é inimiga, ela vai buscar refúgio em setores que vão acolher ela, que vão se usar disso, de forma até hipócrita, né? Mas para fortalecer ali as suas bases. Daí você tem um elemento importante do fortalecimento da política do ressentimento e de uma importante base ali da extrema-direita e do seu identitarismo de maiorias. Como você tem uma ascensão dessa política identitária de minorias de um lado, você tem de outro uma política identitária de maiorias, e a gente está vendo isso agora no mundo. Você tem o apelo ao ser cristão, que é uma forma de identitarismo, daí o cara da direita vai te falar que a esquerda é contra cristão e que ser cristão não é problema, então ele vai lá e te acolhe. Ele vai falar que a esquerda é contra o cara ser branco e vai alimentar uma espécie de supremacismo. Lá nos Estados Unidos isso já era forte, já tinha essas experiências e isso ressurge com força agora. E aqui no Brasil a gente já começa a importar da mesma forma que lá, inclusive. E vejam, a questão que é básica. Se a polarização política se resume a identitarismo de maioria contra o identitarismo de minorias, quem que vocês acham que vence? A maioria ou a minoria? E é justamente isso que está acontecendo com a vitória do Trump. Tanto que muitos analistas se surpreenderam com a quantidade de votos que ele teve na classe trabalhadora. Mesmo em setores latinos, negros, que esperava-se ali uma votação acachapante contra ele aumentou o percentual de votos de uma eleição para outra. Essa dinâmica política de aposta no identitarismo está dando redondamente errado, e mostrar isso, debater isso, conversar sobre isso é importante. Não adianta fingir que o problema é com o crítico, com quem aponta esse problema. É aqui que entra o meu problema com a crítica da visão do Pedro Doria sobre o assunto, com essa limitação dessa compreensão dele. Por quê? Quando ele comenta do identitarismo, ele comenta como se fosse um processo solto no ar que simplesmente aconteceu. De um tempo para cá, os movimentos de minoria, movimento feminista, movimento negro, LGBTs, passaram a adotar a perspectiva identitária. Depois disso, a esquerda abraçou essa perspectiva e foi ladeira abaixo. Mas o que será que está acontecendo nesse processo todo que facilitou esse avanço identitário? E aí é que entra essa reflexão do Pedro, e na minha opinião ela fica limitada simplesmente por ele olhar para esse fenômeno só pelo lado ali da política, pelo lado da institucionalidade. E aqui eu trago duas questões centrais que giram em torno desse debate para a gente entender isso. A primeira é o fenômeno do neoliberalismo. A marca da social-democracia nos países centrais ali, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e dos seus projetos da social-democracia não efetivados nos países periféricos, é a garantia universal de direitos. É a garantia de saúde para todos, de educação para todos, de segurança social para todos, isso ancorado numa perspectiva de igualdade. Você tem uma perspectiva de direito, então, marcada por essa linha universalista. Eu sei que nos Estados Unidos, especificamente, não foi bem assim, em outros países também não. Você tinha essa questão séria com a segregação racial, especialmente no caso dos Estados Unidos, e isso até ajuda a explicar a parte dessa reação identitária depois, mas você tinha a perspectiva de direitos universalista, e nessa época, mesmo essas limitações, igual pega o caso dos Estados Unidos, a reação a essas limitações era uma reação universalista também. Seja pela via ali de um reformismo de esquerda ao estilo do Martin Luther King, que defendia que as pessoas deveriam ser julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Olha o discurso fortemente universalista aí. Seja por uma perspectiva revolucionária ao estilo dos Panteras Negras, que apontava que o inimigo não era o branco, mas era o sistema capitalista, que todos deveriam se unir em aliança contra o verdadeiro inimigo. E o que o neoliberalismo faz? Ele avança sobre o Estado e essa perspectiva universal de direitos e fala o seguinte: sabe essa ideia de direito universal, de política ancorada em direito universal? Não vai rolar isso. Agora a gente vai quebrar essa universalidade, a gente vai trabalhar com políticas focalizadas em alguns grupos marginalizados, porque acabou essa era aí de direitos universais. Daí você tem um avanço de focalização das políticas sociais que vão ser pensadas para alguns grupos sociais mais vulneráveis. Daí você vê políticas como o Bolsa Família, que são focalizadas ali para os mais pobres, a defesa da saúde gratuita só para quem não tem condição de pagar, mesma coisa para a educação e várias outras coisas. E como que você faz para liberar o caminho para esse tipo de política no campo teórico, no campo das ideias? Você fragmenta, você coloca um grupo disputando contra o outro. Daí você percebe como que isso é útil ao neoliberalismo, essa perspectiva fragmentária. Com a nova realidade, é a política focalizada que está ditando o jogo. Você abre uma disputa para ver quem é mais oprimido e quem tem direito a essas políticas focalizadas. E ainda tem uma outra coisa nessa dinâmica, algo mais recente, que é o papel das redes sociais. As redes sociais, elas permitem uma enorme fragmentação e segmentação que cai como uma luva para esse discurso identitário.
contrário, você vira referência nesse meio, você transforma isso num mercado bem lucrativo, você ganha projeção e engajamento cancelando os outros. E aí qual que é o resultado? Você escreve livro, vende curso, faz letramento racial, vira filósofa das celebridades, faz propaganda aí para aplicativo de carro que explora o trabalhador e tá tudo bem. E nesse processo, algumas pessoas usam isso como alpinismo social para ganhar em cima de certas questões. E aí o mercado, ele ganha um cercadinho ali para ele poder vender produto e certas pessoas ganham projeção. E aí você permite com que certas empresas consigam direcionar produtos para certos nichos particulares. E aí nessa era de privatização, até a militância foi privatizada. Você faz um cercadinho, fala ali que é a sua turma, que você é o representante dessa turma e ganha com isso. Por isso que a crítica do Pedro Doria, ela acaba se limitando nesse aspecto, porque não é uma mera distorção da democracia liberal, é um processo muito mais amplo, alimentado por questões mais estruturais da mudança da dinâmica da política econômica. Tanto é que se você pega as ideias dos gurus desses novos tempos aí que a gente está vivendo, você percebe que há certas percepções que são muito parecidas com uma rejeição à igualdade. Quer um exemplo? Vou falar uma citação aqui para vocês, olha só isso daqui, abre aspas. Em nenhum ponto fica mais claro e fácil demonstrar a diferença entre o raciocínio do velho liberalismo e do neoliberalismo do que no tratamento do problema da igualdade. No entanto, nada mais infundada do que a afirmação da suposta igualdade de todos os membros da raça humana. Os homens são totalmente desiguais. Mesmo entre irmãos, há diferenças das mais marcantes, quer nos atributos físicos, quer nos mentais. A natureza nunca se repete em sua criação. Não produz nada às dúzias, nem são padronizados seus produtos. Cada homem que nasce de sua fábrica traz consigo a marca do indivíduo único e irrepetível. Os homens não são iguais e a exigência de igualdade por lei não pode de modo algum basear-se na alegação de que tratamento igual é devido a iguais. Sabe de quem que é essa citação? É do Ludwig von Mises no livro Liberalismo segundo a Tradição Clássica. A rejeição à igualdade como base, ela está dada também nos autores neoliberais que vão estruturar uma dinâmica política muito ancorada nessa rejeição à igualdade. E de certa forma são pressupostos ali que muitas vezes são corroborados até de forma inconsciente pelos identitários, com a diferença de que cada um vai seguir por caminhos diferentes. No caso do neoliberal, ele segue por um caminho até bem perigoso em relação à questão do esforço, à questão do mito da meritocracia, o que até pode desembocar em questões perigosas ali de determinismo genético e outras burradas que já deveriam ser superadas. E repara que no fim das contas acaba abrindo espaço para um outro tipo de identitarismo, o identitarismo de maiorias, que está voltando a ser bem comum na Europa e nos Estados Unidos recentemente, isso é bem preocupante. No caso do identitário da esquerda ou desse identitário de minorias, você tem um caminho de determinação social que nós fomos todos moldados pela sociedade, pela cultura, pela linguagem de uma forma desigual e que não há nenhum substrato comum que permita falar em igualdade. Eu já adianto que eu acho ambas as posições absurdas. A nossa parte do bolo não é resultado do nosso esforço, do nosso mérito, e a gente entra num jogo desigual por natureza desde o início. E também eu acho um absurdo negar esse substrato comum a todos, esse aspecto de humanidade que eu já cansei de falar aqui. É justamente isso que faz ser possível você que está aí do outro lado me assistindo entender o que eu estou falando. Em suma, é exatamente por ignorar certos aspectos dessa questão que eu acho que a crítica do Pedro Doria acaba sendo incompleta. As pessoas elas têm incentivos econômicos para propagar o identitarismo, ele está ancorado em uma quebra de princípios universalistas em relação a várias questões que vão desembocar nessa mudança nas políticas públicas, então não dá para a gente olhar para esse fenômeno político em separado nessa questão. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vou guardar alguns pontos dessa reflexão para depois, porque eu pretendo fazer um outro vídeo, talvez na semana que vem, ampliando esse debate, e lá eu vou comentar um pouco sobre essa polêmica aí sobre o woke, identitarismo, neoliberalismo progressista e como que essa guerra de termos é inútil em alguns pontos. E eu vou comentar um pouco também sobre como o identitarismo ele acaba sendo um alimento de ressentimentos em tempos neoliberais que alimenta essas expressões da direita. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.